Os argentinos e os venezuelanos aprenderam muito bem isso, né? O risco de você ficar. Os russos, recentemente, que estão com dinheiro bloqueado lá. Sim. Então, parte disso é diversificação geográfica. São 27 países e contando, né? Exato. Não sei quanto tá assistindo, é 2030, tá achando que esse cenário ainda vale, né? Então, Exato. seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouviu e Investiu, o podcast aqui da Sacre, para trazer informação de qualidade. E hoje a informação vem direto da fonte, junto com o Will Castro, que é estrategista-chefe da Avenue, e com o Juan aqui também. Claro, presença do meu diretor. Senhores, obrigado pelo tempo. Obrigado especial a ti, Will. Visita de Miami. Então, pô, já chega dando like aí nesse vídeo, se você tá no YouTube, né, diretor? Isso aí. E dando essa abertura, segue os recados. Vamos lá, hoje também um cenário diferente aqui, para você que tem acompanhado os podcasts aqui no nosso canal do YouTube. Se tiver alguma dúvida no decorrer da conversa, pode deixar aqui nos comentários que a gente sempre responde, estou sempre dando esse feedback para vocês. Curte aí, como falo lá no meu canal, já boleta o joinha, que é de graça, você não paga nada e ajuda muito a gente aqui a crescer o canal. Tá bom? Se tiver, é válido ressaltar também que esse podcast ele é veiculado aqui pelo YouTube, mas também você pode ouvir nas principais plataformas de áudio. E aí, no seu momento de lazer, enfim, de corrida, de caminhada, você pode ouvir também. E se quiser abrir conta aqui com a gente, tem link também, todos os principais links estão aqui na descrição desse episódio. É isso aí. Então estamos aqui com o economista e estrategista-chefe da Avenue Securities, que é uma corretora americana feita por brasileiros, para brasileiros, né? Para o mundo, mas especialmente trabalhando com foco aqui no Brasil, com o Will Castro. E a gente vai falar sobre o cenário de juros atual e o que são bonds, né? Que são renda fixa, a renda fixa do americano. Então, eu, primeiro, muito obrigado pela presença, viu? Bom, prazer, uma alegria estar muito grande aqui conversar com o pessoal da Sacre, visitar Maringá pela primeira vez. Já aprendi que quando o príncipe japonês visita o Brasil, ele vem a São Paulo e Maringá. Já aprendi uma coisa nessa viagem. Não sabia dessa colônia japonesa aqui em Maringá. Exato, é forte. Da cidade de Kakogawa, né? Gigantesca. Exato, cidade. Tem uma cidade no Japão que chama Kakogawa. E aqui a gente tem a Avenida Kakogawa e tem o parque... A SEMA é lá. A SEMA é lá também, então é bem... Você vê como é interessante, quando você viaja, quando você se abre para conhecer coisas novas, você sempre descobre coisas interessantes. Essa é uma delas. É isso que eu falo quando a gente fala sobre investimento no exterior. Eu me criei numa cidade de 50 mil habitantes chamada Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, mas me criei lá. Certo. E eu lembro que quando eu ia para Porto Alegre, eu chegava em Porto Alegre, menino do interior, 50 mil habitantes, na rodoviária já de Porto Alegre, eu vi aquele monte de ônibus, um monte de táxi, tinha túnel, coisa que eu só vi em filme, né? Da sessão da tarde, assim, aqueles túneis e tal. Cruz Alta, pô, não tinha nada, né? Então, assim, quando a gente se abre pro novo, e a mesma coisa para investimentos, né? O brasileiro, ele saiu do banco, começou a investir com plataformas independentes, com assessoria especializada, e ele melhorou a sua forma de investir. Ele viu que, pô, tem produtos muito melhores do que tem no banco, né? O que tinham nos bancos naquele momento, né? Os bancos mesmo melhoraram também sua forma de apresentar produtos e por aí vai. Da mesma forma, existe um mundo lá fora, a gente fala em investimento. O Brasil, infelizmente, ele representa cerca de 1%, menos de 1,5% do mercado de capitais global, né? Então, assim, existe um mundo lá fora para o brasileiro descobrir, só que para o brasileiro descobrir, ele precisava de uma avenida. Então, a gente criou a Avenue para ser essa avenida de acesso para o maior mercado do mundo, que é o mercado americano. Olha aí, já tem até a explicação do nome Avenue. Eu tinha essa curiosidade, né? Boa. Nacional. Se eu não tô louco, tá, Blanca? Eu fiz ali a minha liçãozinha de casa na hora de fazer a pauta. Eu entrei no perfil do Will. São 27 países e contando. Exato. Sabia dessa? Então, né? Pô, se você não deu like ainda... Por esse favor do podcast e tal. Isso aí, meu, que satisfação. Nossa, viajar de cara, minha família, tá falando um pouco da parte pessoal, né? Pô, eu sou gaúcho, me criei lá, a família toda é gaúcha, mas eu acabei me casando com uma inglesa que, na verdade, nasceu nas Filipinas, porque a mãe dela é filipina e o pai dela era inglês. Ela acabou nascendo nas Filipinas, em Manila. Com 3 meses ela se mudou para a Inglaterra. E eu tenho uma filha que nasceu na Inglaterra e outra que agora nasceu nos Estados Unidos.
Então a gente chega na hora do aeroporto lá, o pessoal olha assim, brasileiro, uma inglesa, um americano, mas é isso aí mesmo. Assim, o pessoal pergunta assim, vocês são uma família? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Não tem nada de errado aqui não, né? Posso carimbar? Go Global, né? É muito bom esse bordão. Muito bem. Então, Will, entrando no tema aqui do nosso podcast, vamos falar de renda fixa, juros, etc. Né? Brasileiro, bom, tu comentou, tem um mundo lá fora, ótimo paralelo que você criou, e muito do que a gente fala, né? O pessoal, às vezes, quando fala assim, pô, qual que é o trabalho de vocês, né? Eu gosto de resumir que o nosso trabalho, ao invés de ser um bom alocador daquele recurso, é um educador financeiro antes de tudo, né? Porque o nosso cliente, se ele não estiver alinhado com a gente, com a estratégia, com a tese, etc., não vai funcionar, né? Então, tem muito trabalho para a gente fazer com os brasileiros para que eles entendam como juros afeta a vida deles, né? Agora, trazendo os juros como um aliado, né, do lado de investimentos, abre esse mundo para a gente, falando de renda fixa lá fora, e especificamente que a pergunta é, explica para nós essa escalada dos juros nos Estados Unidos e quando que isso começou a ser relevante e quais são os drivers disso para que isso tenha acontecido? Não, antes até de explicar, adicionar uma outra tarefa ao trabalho de vocês que você falou, educar e alocar, né, de uma forma a proteger. Muita gente só foca às vezes na rentabilidade. Por que existe um negócio chamado hedge fund? Aqui a gente vai falar, pô, hedge fund, o Ray Dalio, os hedge funds, né, são super conhecidos, famosos, são os caras que estão na ponta da indústria, os caras, os mais especializados. Salvadores, né? O que é um hedge fund? Hedge fund hedge é proteção, um fundo de proteção. Muita gente vê o hedge fund como um cara que vai tentar buscar retornos acima da média, mas na verdade ele vai tentar proteger o teu patrimônio independentemente do cenário. Cenário de recessão, mundo acabando, o hedge fund tem que buscar gerar retorno, buscar gerar alfa. Doesn't matter, ou seja, de novo, bolsa caindo, o cara vai procurar algum mercado e por isso ele tem a amplitude de olhar no mercado como um todo, aonde que posso gerar retorno de forma a proteger, ser um hedge para o meu cliente. Então o trabalho de vocês, além de educar, alocar e fazer esse hedge, essa proteção. E aonde que você encontra proteção? Através de diversificação. Não é somente ficando em um único mercado, sujeito a uma única geografia. Né? Os argentinos e os venezuelanos aprenderam muito bem isso, né? O risco de você ficar. Os russos, recentemente, que estão com dinheiro bloqueado lá. Então, parte disso é diversificação geográfica. E aí, quando você sai do Brasil, é a mesma coisa que você ir para Miami e querer comer feijoada em Miami. Até tem. Vai ser mais cara e não vai ser tão boa quanto a feijoada que a gente tem aqui. Então, a gente tem que se adaptar. Quando a gente vai para Miami, talvez ir num bom restaurante cubano que você tem lá, talvez comer um bom hambúrguer, uma boa IPA que tem lá. Mas não tentar comer feijoada lá nos Estados Unidos. Então, acho que esse é um ponto importante na hora de educar, explicar para os clientes que existe renda fixa lá, ela é um pouquinho diferente do Brasil. E existe uma realidade de juros também que é um pouquinho diferente do Brasil. A gente se acostumou aqui no Brasil com a ideia de que, não, aqui eu tenho o Tesouro Selic livre de risco que me paga 12, 13. Livre de risco? Será? Né? Qual que é o risco Brasil? A gente talvez conheça, a gente sabe que existe um risco no Brasil. Quando eu falo para vocês, pô, se você chegasse para o cliente e você, eu vejo uma excelente oportunidade para a gente alocar em renda fixa na Colômbia. Pô, Colômbia, cara, sei, meio estranho, por que Colômbia, né? O México, então. Não, África do Sul, mas Turquia, então, paga um juro bom. Pô, mas será? Te passa uma ideia de risco. Não, os Estados Unidos te passa uma ideia de muito mais de segurança. Então, quanto mais países você foi falando aí, eu fui pensando aqui, onde que ele quer chegar com isso? Tá ficando mais, né, mais longe pra mim querer entrar nessa. Não, porque existe uma coisa que é a seguinte, a renda fixa mesmo só existe nos Estados Unidos, o resto é spread. Existe essa expressão, ou seja, a renda fixa livre de risco é Treasury. Você começa com o título de dívida do governo americano. Isso é livre de risco. Isso, de fato, é uma renda fixa livre de risco. Tudo diferente disso começa a ser spread. Ou seja, investir para o Brasil, para o estrangeiro, é tal qual investir na Colômbia, no Paraguai, inclusive o risco país, o rating do Brasil é semelhante ao do Azerbaijão, gosta a gente ou não. Então, quanto a mais que eu exijo de retorno para investir no Azerbaijão ou no Brasil, é assim que o gringo vê. Livre de risco, tenho hoje, na realidade do mercado americano, 5%. Então,
para investir no Brasil, eu quero ganhar mais do que 5%, eu preciso ganhar mais do que 5%. Então, esse é o primeiro ponto, contextualizar que, mesmo investimentos que são considerados seguros aqui no Brasil, sob o ponto de vista internacional, eles carregam risco, né? Que é diferente do risco do Tesouro Americano. Então, se for só numérico, o 13 ser maior do que 5 não é suficiente para esse argumento. Exato. Um outro ponto daí, obviamente, também é a questão de reserva de valor ou poupança, e poupança pensando a longo prazo em moeda forte. Se a gente pensar o que aconteceu com o real, ele sai de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, vai beliscar o 6, volta um pouco, ele foi perdendo valor. A moeda real, ela perdeu 80% do seu valor desde a criação. Um real comprava $1 lá na formação do plano real, hoje compra 19 centavos de dólar. Então, isso, como é que você mantém esse poder de compra numa moeda que se desvalorizou 80%? Então, obviamente que o juro tem que fazer essa diferença, deveria fazer essa diferença, e por isso que o juro deveria ser maior. Então, essa comparação do 13 com 5, ela desconsidera esse ponto de que a moeda ela vai perdendo valor. Um exemplo é que nos últimos 10 anos, o dólar se valorizou 10% frente ao real por ano, em média. 10% em média. Então, em média sempre, obviamente, polêmico, né? Mas, então, assim, se você pensar, se fizesse uma conta bem grosseira, e tá errada essa conta, tá? É bom que se diga, 5 mais esses 10, eu tô falando de 15, né, de retorno. Pô, é totalmente comparável e melhor do que você tem no Brasil. Mas eu prefiro, a melhor forma que eu acho de comparar, de fato, é que no Brasil a gente aprendeu que, cara, o pré-fixado tem que ter muito cuidado, porque a gente nunca sabe o que vai ser a inflação amanhã, tem um estouro de câmbio, é um arcabouço fiscal que não vem bem, né, e por aí vai. Então a gente vai sempre na NTN ou no IPCA+, para ficar mais seguro. Legal, concordamos. IPCA mais 5, IPCA mais 6, aí depende do risco. Por que não você ter dólar mais 5? Só muda o indexador. Sim. Quem tinha GPM sentiu bem na pele isso, né? O indexador diferente, mais condicionado a dólar, né? Então, da mesma forma que você tem IPCA mais 5 e não tem problema, é bom você ter IPCA mais 5, você pode ter dólar mais 5. Essa é uma forma de você diferenciar o seu indexador. E aí, aproveitar que, de fato, nesse momento a gente encontra o dólar mais 5. Né? Porque quando a gente olha para trás, nos últimos 10 anos, o retorno médio de uma Treasury é de 1,5. Né? Nossa. Por isso que se fala, investir em renda fixa nos Estados Unidos é muito ruim. Porque, de fato, é 1,5%, não vale a pena. Por isso que muita gente investe na bolsa, pessoas investindo. Sem todo esse contexto, querendo ou não, o brasileiro está olhando ainda os 13 contra os 5. Sim, né? Porque ele está comprado em real, né? Exato. Então, a sua naturalidade, ele está comprado em real. Exato. Só que agora, por conta de uma série de fatores, primeiro você teve a Covid, que quebrou todas as cadeias de suprimento e alterou muito da dinâmica de fornecedores e dessa cadeia toda de suprimento, e gerou uma inflação muito forte, especialmente no primeiro momento em produtos, em bens, e depois em serviços, né? Ou seja, no primeiro ano as pessoas compram coisas que ela não tinha em casa, com aquele dinheiro extra que sobrou de não conseguir tirar férias, de não conseguir ir num restaurante, de eventualmente até academia, né? Teve academia que quebrou nos Estados Unidos, exatamente porque o cara parou de pagar, porque o cara não conseguia ir na academia, né? Simples assim. Então, aquele dinheiro que foi, de certa forma, economizado, e você teve uma injeção monetária muito grande, gerou uma inflação muito grande, primeiro, de produtos, e que depois, no segundo ano, 2021, isso, 2022, essencialmente de serviços. Né? Mas, em suma, você trouxe mais inflação para o sistema monetário como um todo, isso no mundo. Na Europa foi assim, no Brasil foi assim, e nos Estados Unidos foi assim. Ora, como é que se combate a inflação tradicionalmente com política monetária restritiva? O principal instrumento de política monetária é juros para cima. Você pode aumentar a taxa de desconto, diminuir base monetária, fazer outras coisas, mas em suma o principal é o aumento de juros. Então o Banco Central americano teve que correr para aumentar juros. Ele fez uma aposta que hoje se mostrou errada, mas que naquele momento parecia fazer algum sentido. Não, essa inflação é passageira. Uma vez que a gente passe a Covid, as coisas voltam ao normal. Não voltaram tão ao normal e ainda você teve uma guerra no meio. Que joga preço de commodities, especialmente de petróleo e energia para cima, gás natural para cima, e bom, ficou tarde demais, o Banco Central teve que correr. E correr na maior velocidade que ele correu desde 1980. Esse aperto monetário que o FED fez agora foi o maior desde a década de 80, o mais rápido. A curva empinou. Né? Se tivesse um gráfico aqui, você ia ver que a curva empina para cima, reta para cima. Certo. Antes, a gente subia juros lá nos Estados Unidos de forma paulatina, 25, 25, 25. Então, agora fez o cavalo de 0,25, né? 0,25.
subiu muito forte porque você teve também a maior inflação dos últimos 40 anos. E aí, essa escalada de juros fez com que os Estados Unidos acabasse se tornando um país interessante para quem busca investimentos em renda fixa. Até escrevi um artigo no Brasil Journal fazendo essa provocação. Estados Unidos, o país da renda fixa, né? Que a gente não pensa dessa forma. Sim. É o Brasil que geralmente ganha esse Exato, Brasil, Turquia, né? Esses países com altos juros. Mas brincando até porque, se a gente pensar, os anos 80 voltaram um pouco à moda, né? Nas cores, na música, de certa forma, quando você pega o indie pop, indie rock lá. Os anos 80 voltaram muito, não sei se é porque, talvez eu sou dos anos 80, pra mim, Itália. Tu tá vendo esses pontos? Eu tô vendo isso, exato, mas parece que voltou um pouco, eu brinquei com o seguinte, cara, tanto é verdade que a inflação dos anos 80 voltou e os juros dos anos 80 voltaram também, né? Até na economia, os anos 80 voltaram. Legal, boa. E assim, não sei se você quer fazer algum complemento. Era mais esse contexto mesmo, e aí acho que até já tem até a ver com a próxima pergunta, porque a gente vê aqui, Will, do ponto de vista de assessoria, né, a gente vê os investidores de renda fixa tão polvorosos, né, com os juros atual nosso aqui, e a publicidade por parte também dos bancos e corretoras agressiva em cima dessa pauta, né, de que o juros está alto. E então queria ver, assim, saber lá como que o mercado aproveitou isso, né, porque você é economista, deve saber do ponto de vista da economia em si, até que ponto é bom, né? Juros altos, inflação alta, recessão, guerra, Covid. Mas o mercado, né? Falando de mercado, como que o mercado lidou com esse contexto? Você está sendo, né, o oba-oba que está sendo aqui para o investidor. E até pouco tempo atrás a gente estava falando de renda variável, né? Vamos para as bolsas, etc. E agora muito se fala de renda fixa. Até inclusive, incrementando até um rapport que a gente tem com os clientes aqui hoje, Will. Os clientes que a gente tem aqui da base da Sacre, indo ali para a ideia de investimento no exterior. Então a gente tem pego muito, né? A reação do Brasil aqui em si, né? Falando de renda fixa americana, cresceu realmente os olhos. Então a gente tem vendido muita renda fixa aqui, né? Mas seguindo a pergunta ali, como o mercado lá fora tem reagido a essas altas de juros? Em termos de produto mesmo, Exato. de oferta, de buscar o recurso ali do investidor. O que deu para ver é que assim, você teve um inflow, né, um influxo muito grande para os chamados money markets. Money markets são os fundos que investem em títulos de renda fixa, especialmente de curto prazo. Até porque essa escalada de juros, ela se deu e se percebeu mais em títulos com vencimentos mais curtos. Né? Talvez quem está nos ouvindo já tenha ouvido falar de um negócio chamado inversão da curva de juros nos Estados Unidos, enfim. O que isso quer dizer? Hoje, se você compra uma Treasury, título de dívida do governo americano, que vai vencer em 10 anos... Só fazendo um paralelo, a Treasury é o tesouro direto nosso. Isso, é como né? se fosse tesouro direto. Nosso Perfeito, isso aí. Então, você está emprestando dinheiro para o governo americano por 10 anos, tomando muito risco, né? 10 anos é mais seguro. Essa é a mais curta, Will? Essa de 10 anos? Não. Tem de 13. Se a gente vê o mercado também usa ela como parâmetro. Né? Não, é um parâmetro. Você tem Treasury de 20, de 30 anos, você tem Treasury de 12 meses, as T-bills. É só que daí muda o nome, até conceitualmente interessante. Até 12 meses, você fala em T-bill. Nem são Treasuries. São Treasury bills, desculpa, perdão. Quando você vai de 2 a 10 anos, são Treasury notes. E quando você vai acima de 10 anos, são Treasury bonds. Essa é mais conceitual, mais de nome mesmo. Tá. Quando você compra hoje uma Treasury de 10 anos, você vai ser remunerado, tem que ver agora no detalhe, mas dependendo da data, né? Algo em torno de 3,5% ao ano. Pô, mas você não tinha falado que era 5? Menos? Sim, é menos. Por isso que a gente fala da inversão da curva de juros. Um título longo, ele te paga menos do que um título de 2 anos que está te pagando depois da crise que a gente teve recente, bancária, SVB, Signature Bank, agora mais perto dos 4, 4,5%, que é o que a gente chama de curva de juros. Você pega um de 2 anos, você trava essa taxa por 2 anos só, não por 10, de 2, mas você ganha mais do que quando você trava por um prazo mais longo. Isso quer dizer o quê? Existe a percepção que esses juros eles não vão ficar aí para sempre. Por isso que a gente bate muito na tecla de aproveitar o momento agora. De novo, média de 10 anos era 1,5. Porque senão, em tese, o papel de 10 anos não teria inversão. Exato. Continuaria de forma proporcional. Pagar mais do que um de 2 anos. Você emprestar para alguém por 2 anos e 10 anos, faz muita diferença. Muito mais risco em 10 anos. Mas como existe a percepção de que as coisas, entre aspas, voltem ao normal, ou que a economia americana desacelere, a gente comentou,
E é necessário que desacelere para controlar essa inflação. Depois a gente pode entrar no ponto da inflação como algo mais perigoso, às vezes, do que o crescimento econômico ou não, mas precisa controlar a inflação, aumenta os juros, desacelera a economia. Desacelerando a economia, abre-se espaço para o que a gente chama de normalização de política monetária. É quando os juros voltam ao seu patamar, que deveria ser mais próximo de uma taxa neutra ou normal. Saindo do economês, Que para eles, pro americano é 1,5%. isso é mais perto dos 2%, né? Que você tem uma inflação de 2% e o juro de 2%, você fica com um juro real zero, né? Então, o normal seria voltar para esses 2 em algum momento. Então, sai de 4,5 para 2. Então, quem trava essa taxa hoje a 4,5, talvez não vai conseguir essa taxa se as coisas normalizarem. Por isso que a gente fala muito, agora é o momento de investir na FIX nos Estados Unidos. É aproveitar essas taxas que estão realmente acima das médias dos últimos 10 anos e a maior taxa desde 2007 nos Estados Unidos. Então, de novo, não tinha essa taxa tão elevada. Óbvio que isso tem alguns impactos na economia americana, desaceleração da economia americana e potencial recessão, sim. E aí já gera aquela coisa, peraí, mas recessão, eu vou investir nos Estados Unidos? Eu sempre brinco, não, se tiver recessão nos Estados Unidos, o lugar mais seguro para você investir é, de novo, é na Colômbia. Não é. É no México, é na Índia. Não é. Se tiver recessão na maior economia do mundo, e que do que a gente tem visto de Europa também está numa situação complicada e talvez também entre em recessão, você está falando de duas importantes economias, Europa de forma agregada, né? Não só a Alemanha, uma agregada como um grupo. Você está falando de duas turbinas da economia indo mal, dificilmente os mercados emergentes vão passar de forma ilesa ou incólume a tudo isso. Eles também sofrem. Né? E a gente, como país emergente, gosta a gente ou não, sempre que você tem que ter um alinhamento dos astros, né? A economia global tem que estar crescendo, mas não pode crescer muito, porque se tiver inflação, aumenta. É sempre ali, tem que ter um alinhamento dos astros para não. Agora o Brasil está bem. Naquele momento ele teve um vento de cauda favorável, como teve no primeiro mandato do Lula, por exemplo, mas não acontece sempre, né? E aí fica até aquela impressão em relação ao dólar, né? O dólar caiu ou não. Cara, na verdade, se você pegar na história do Plano Real, teve ali um lapso de 3 a 4 anos onde o dólar de fato cedeu. Ele sobe muito pelo risco político do Lula no primeiro mandato, as incertezas que tinha, e depois ele veio cedendo com um vento de cauda favorável da economia, que não aconteceu nunca mais na história, se foi verdade. Então, assim, mais de 25 anos, você teve 3 anos ali realmente que foram bons ali. Fora isso, o que a gente viu foi o dólar se valorizando, né? Mas óbvio que esse aumento de juros teve impacto nos mercados. 2022 foi um ano muito ruim para investimento em ações dos Estados Unidos. Os bonds, pela marcação ao mercado, depois a gente pode falar sobre isso, também tiveram um ano complicado. O lado bom é que para quem não investe nos Estados Unidos, hoje você compra uma bolsa mais barata. Eu diria que está barata ainda, acho que está muito próximo da média, mas estava bem acima da média. Tá? E você compra... Só para fazer um disclaimer, a gente está gravando em março de 2023. Exato. Não sei quando você está assistindo, é 2030, tá achando que esse cenário ainda vale, né? Então, exato. Cuidado. E você tem aí bonds que te pagam e te remuneram muito mais que estavam remunerando em 2022. Então, para quem quer começar agora, pô, é um momento interessante, sim. De novo, você consegue comprar ações de tecnologia com 30%, 40% de desconto, se você quiser correr um pouco mais de risco em tecnologia. Ou você pode comprar... Bom, o americano tem... A bolsa americana, ela é muito grande, assim, tem muitas alternativas. São 8 mil ativos listados. Só para dar uma ideia, entre REITs, fundos imobiliários, ações, ADRs, ETFs, enfim, você tem uma miríade realmente de alternativas. Exato. Deixa eu só fazer uma pergunta, Will. Aproveitando um pouco mais, eu não sei se a gente pode mesclar o bond ali e puxando um pouquinho para CD, né, que é um dos produtos que a gente tem visto bastante ali, que ele não é muito exposto à marcação ao mercado, né? Sim. Como tem sido isso ali, basicamente, para o mercado lá fora, né, com a parte de CD, como que funciona basicamente? Deixa eu fazer a pergunta, então, inteira para ele, que eu até fui o meu editor lá a fazer um corte bem legal, né, para isso. Então, como que funciona a renda fixa dos Estados Unidos e quais são os produtos conectados à renda fixa lá? Boa. A renda fixa nos Estados Unidos ela tem uma característica específica e importante, diferente do Brasil, é que grande parte dos títulos são pré-fixados. Tá. Você tem muito menos pós-fixado lá nos Estados Unidos. Por que isso é importante, né? Porque o pós-fixado, o título pós-fixado fica muito menos suscetível à marcação ao mercado. Não tem marcação ao mercado. Você vai ser remunerado o juro que for. Se o juro subir, você vai ganhar mais. Se o juro cair, você vai ganhar mais. E ponto.
Mas você não compra um título que ele vai passar a valer mais ou menos. Ele vai sempre marcando ali na curva o juro que ele paga. Sim. Por que isso? Não quer dizer que o mercado é pior? Até tem, o que a gente chama de floating rate, tá? Mas é menos comum. Porque isso é uma característica de economias desenvolvidas. Vamos supor que a gente resolve construir uma fábrica aqui em Maringá. Tá. A gente faz o nosso Excel super bonito, puxa as células para cá, faz o nosso fluxo de caixa, tudo bonito. Calculativo, VPL, fala maravilhoso. Maravilhoso. Considerando que a gente vai tomar um empréstimo pagando 7% ao ano, 8% ao ano. Legal, bacana. Se eu tomo dívida a uma taxa flutuante e essa taxa explode e vai para 15%, talvez a minha fábrica não saia mais do papel. Fica inviável. Agora, se eu cravei essa taxa vai ser 8%, eu vendo títulos, eu pego uma nota promissória, esse dia vai ser 8%. Se o que o cara fez com essa nota promissória, se ele vendeu para outra pessoa, não sei. Não é um problema. Eu, fábrica aqui, a gente vai continuar pagando o 8% que está no nosso Excel e funciona bem. Então, em economias desenvolvidas, funciona assim. A grande parte das empresas se financiam com uma taxa de juros fixa, onde você consegue ter uma previsibilidade, você consegue desenvolver coisas. Pensa que você vai construir o próprio governo, construir uma ponte, construir uma hidrelétrica, 20, 30 anos. Você não pode ficar à mercê ao sabor dessa flutuação de juros, né? O teu projeto pode ficar inviável, pode ficar muito lucrativo, pouco lucrativo, não dá. Então, em economias desenvolvidas, grande parte dos títulos são pré-fixados. E essa é uma característica da renda fixa americana. Então, grande parte dos títulos do governo americano, das empresas, todos pré-fixados. A gente já falei das 3 tipos de títulos de dívida do governo americano, né? T-bills, T-notes e treasuries, que na prática são a mesma coisa. Tá. Só tem uma nomenclatura diferente, mas... Na prática, eu tô emprestando dinheiro pro governo. Isso, você está emprestando dinheiro para o governo americano. E aí você tem os bonds, que seriam algo semelhante às debêntures. Tá. Diferentemente do Brasil, onde você tem uma sopa de letrinhas em LCI, LCA, CDB, CRAs, CDBs e tudo mais, o mercado americano é menos criativo, eu diria, do que o mercado brasileiro. Até porque, se você pensar, né, você está dando um benefício específico para um setor se financiar, o setor imobiliário. Por que não? Porque é interessante para a gente que seja o setor imobiliário. Bom, mas por quê? Por que não o setor de tecnologia? Por que você não tem uma letra de crédito para o setor de tecnologia? E assim vai. Daí todo mundo começa a pedir uma letra de crédito específica, né, que incentive e que compita com crédito. Por quê? Porque no Brasil você está competindo com o BNDES, às vezes que está dando crédito mais barato. Então você tem essas discrepâncias que você não tem lá nos Estados Unidos. Não, todo mundo vai para o mercado de capitais e, cara, se você é uma boa empresa, você capta lá. Você consegue captar lá. Beleza, você tem o título do governo americano que normalmente vai pagar menos mesmo. E a ideia é que pague menos mesmo. E se você é uma empresa... Isso é uma outra característica de uma economia desenvolvida também, né? Tem um mercado de capitais forte. Exato. Pô, existe muita liquidez no mercado americano. Existe muita gente que gosta de tomar risco no mercado americano. Então, se você é uma empresa que tem uma situação de dívida bem complexa, super alavancada, mas ainda assim, você consegue se financiar pagando mais juros. É simples, é mercado. E quem está comprando aquele título sabe, poxa, se eu estou ganhando um juro muito alto, é porque eu estou tomando um risco muito alto. Um exemplo, trazendo para a nossa realidade, você tem alguns bonds na nossa plataforma de empresas de companhias aéreas como a Gol e a Azul. Companhias aéreas têm um certo risco, têm uma alavancagem muito alta, elas têm umas taxas muito elevadas. Mas eventualmente tem liquidez, porque tem gente, não, eu tomo o risco de que eventualmente essa empresa quebrar, o problema é meu, o risco é meu. Então, o mercado americano, o mercado funciona, né? Esse é um ponto importante. E aí na renda fixa... Mas, claro, por favor. Curiosidade, você vê que isso também, falando agora de comportamento do cliente lá, do investidor, tem relação a isso? Então, o mercado americano também é mais maduro nesse sentido de saber discernir, estou tomando mais risco aqui, por isso que a taxa é maior, ou ainda... lá, que é uma economia desenvolvida, acontece o que acontece aqui no Brasil, casos recentes, inclusive, de pirâmides, golpes, etc., onde a taxa é o canto da sereia. Então, esse comportamento do investidor, como afeta e como que, né? Como o americano lida com isso? Tá mais maduro. A gente de carne e osso. É a mesma coisa, eles são de carne e osso também, gente. Os caras, a maior pirâmide da história, o mercado financeiro se chama Madoff. Assista o documentário lá que vale a pena, né? São alguns bilhões de dólares de pirâmide. Por quê? Exatamente isso. 15% ao ano, com pouca volatilidade, eu quero isso, né? Todo mundo quer.
O Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele entregou um retorno médio de 20% ao ano em dólar. O dólar mais 20. Sim, poxa, tá ótimo. Por isso ele é o oráculo. Gostaria de ter. Tá bom, né? Tá bem bom. E por isso ele é o oráculo de Omaha. Não é porque ele entrega 3% ao mês. Não, é 20% ao ano e ele entregou durante 55 anos. Consistência. Consistência, exato. Aí veio um cara, um tal de Madoff, que entregava 15%. O S&P, nos últimos 20 anos, retornou 10%. Ou seja, dólar mais 10%. E tinha um tal de Madoff que entregava 15%. Com pouco risco. Os gráficos mostravam, documentários mostram tudo fraude, tá? Gente, não existia isso, tá? Até porque o próprio Warren Buffett mesmo, né? Você pega a Berkshire, ela tem volatilidade, o Warren Buffett fala, se você investe em ações, você tem que estar preparado para ver o teu portfólio, a tua ação, o teu patrimônio cair 40% e conseguir dormir com isso. E ele consegue dormir com isso. Da mesma forma que as ações da Berkshire já sofreram e tudo mais. Mas aí vem um cara, um sujeito, um Madoff, que apresenta um gráfico que é quase uma linha reta, com pouquíssima volatilidade, que isso então todo mundo quer. E todo mundo caiu. E muita gente caiu. E muita gente com muita grana caiu. De novo, fica a dica para assistir filme, documentário, porque é um bom ensinamento do ponto de vista de comportamento de investidor. E aí... O que é importante, né? Porque a gente tá falando de uma economia desenvolvida. Exato. Assim, Exato. bem nível de educacional maior em termos de letramento financeiro, né? Exato. E ainda assim o comportamento do investidor afeta demais as decisões. É o mesmo, não As muda. maiores empresas do mundo. Com as maiores empresas À disponíveis. disposição. Deixa eu só pontuar aqui, então, não sei se você vai trazer mais algo. Você falou do... Não sei se eu tenho meu raciocínio que me fazer essa pergunta. Não, renda fixa tem bastante coisa, dá para falar bastante coisa, assim, mas e aí, em geral, você tem bonds, os CDs são específicos de bancos, é uma forma dos bancos se financiarem, é a mesma ideia do CDB aqui, a única diferença é que eles têm um investimento mais curto, até 12 meses. Na nossa plataforma, por exemplo, a gente oferece um CD do Itaú, então você compra para você carregar durante 12 meses, a ideia é que você não venda antes, ainda que é possível você vender antes, sob pena de eventualmente sofrer condições de mercado. Tem marcação. Exato, tem marcação. Mas se você carregar naqueles 12 meses, é a taxa contratada. Isso funciona exatamente igual a um CDB. Entendi. CDB pré. Um CDB pré, exatamente. O que mais? E aí, assim, como formas de investimento através da Avenue em renda fixa lá nos Estados Unidos, você tem comprar um título de dívida do governo americano direto, comprar um título de dívida da Ford, por exemplo, uma empresa americana, ou através de fundos de investimento, da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil. Uma diferença aqui na nossa plataforma também tem fundos de investimento em renda fixa global. Então, normalmente o gestor que está nos Estados Unidos, ele tem acesso a produtos globais, ele consegue criar, até porque a gente está falando de gestoras que têm trilhões de dólares. Então, na plataforma lá da Apple, você tem BlackRock, PIMCO, Lord Abbett, Allianz Bernstein, nomes de... Eu até visitei algumas delas, estive em Londres recentemente, visitando a Janus Anderson, é uma empresa que, poxa, talvez poucos conheçam, e os caras têm 300 bilhões de dólares sob gestão. Porque ela é um pouquinho menos conhecida. Somente. Porque ela é um pouco menos conhecida daqui, da gente. Então, assim, você tem produtos mais globais, investimento em renda fixa global, para que quando aconteça, por exemplo, recentemente, poxa, o caso do Credit Suisse, quem investe num CD do Credit Suisse, poxa, tomou uma chacoalhada ali, né? Porque, obviamente, que todos os títulos de dívida ou qualquer coisa relacionada, assim como a ação do Credit Suisse, sofreram. Então, o gestor ele vai lá e aloca 1% disso, e o normal seria que ele fizesse isso, né? Se ele estiver tomando mais risco, vai sempre ter um certo cuidado, mas ele aloca 1% em Credit Suisse, para mesmo um Credit Suisse, caso aconteça, né, isso não acabe, digamos assim, com o fundo, não gera uma performance tão negativa no fundo. Mas o legal é que, através de fundos, você tem uma carteira de bonds ou de títulos de renda fixa diversificados em tipos de título, qualidade de crédito, em prazos também. Então, e tem vários outros produtos. O que difere, sim, grandemente, então, é que aqui a gente acaba setorizando os títulos de dívida, LCI, LCA, CRI, CRA. Com diferenças tributárias também, né? Exato. Isso. Debentures, por exemplo. Debentures... Pega todo o nosso pacote, debêntures, CRI, CRA, LCI, LCA, toda essa sopa de letrinha e inclui dentro de bonds. Exatamente. Exato. Então a gente consegue ter esse mesmo paralelo. Exato. Claro que... Como que seria uma debênture incentivados aqui do
Brasil lá, isso existe? Então, é que não tem esses setores incentivados, assim, né? Entendi. O que você tem, um investidor em renda fixa lá, ele tem, por exemplo, um gestor, ele pode comprar uma Treasury, que eu já falei, ele pode comprar um bond da Ford, por exemplo, que não é uma empresa investment grade, então ela já tem um pouquinho mais de risco de crédito, ou da Apple, que é investment grade. Então, assim, eu posso comprar investment grade, ou non-investment grade, ou ainda high yield. High yield são aquelas empresas de maior dificuldade financeira. Dificuldade não, mais alavancagem. Você consegue pagar sua dívida. Agora, obviamente que em solavancos de economia, muitas vezes, empresas Elas vão sentir. high yield podem sentir. Recentemente, um exemplo, a Harrods, a locadora de veículos, ela praticamente quebrou, está se reestruturando. Bed Bath Beyond, grande empresa varejista americana, quebrou, está se reestruturando. Então, assim, mesmo grandes empresas quebram, tá? Então, assim, quando você vai para o high yield, você espera mais yield, mais juros, mais rendimento. Só que, eventualmente, você corre o risco ali, né? Então, o gestor, ele tem isso. Ele pode ir para as mortgages, seguradas ou não pelo governo americano. Então, existe uma diferenciação, sim, em termos de títulos, que a gente não oferece para pessoa física, mortgage-backed securities, ou commercial-backed securities, são basicamente títulos imobiliários protegidos ou não por agências governamentais. Seria uma espécie de investidor profissional que tem acesso a esse... Exato. Normalmente são os fundos que têm acesso. Então, porque você vai financiar um setor específico, uma mortgage, né? Ou seja, uma hipoteca de casas, ou hipoteca de escritórios, ou hipoteca de um shopping, por exemplo, tá? São grandes volumes. Que são grandes volumes e normalmente sim ou não protegidas pelo governo americano. Tem hipotecas que não são, mas tem hipotecas que, poxa, se eventualmente houver um default, se aquele título tiver algum problema, algum default, o governo americano garante o pagamento daquele principal e dos juros. Tem outros que não são. Os que não são oferecem mais juros, oferecem yield maior, porque você está tomando um risco maior. Então é isso, você tem um espectro grande, mas nem todos são, e tem uns que nem fazem sentido para a pessoa física brasileira. Por exemplo, são os municipals, né? O Muni lá. Você basicamente financiar a Califórnia, ou Nova York especificamente, ou Miami especificamente. No Brasil já teve isso, né? Os estados, eles financiavam, que os estados praticamente quebraram e tinham uma dívida tão grande, os bancos de desenvolvimento regional, os bancos estaduais, e aí depois isso tudo federalizou, eu não lembro exatamente a data, mas essa dívida toda se tornou nacional. Mas hoje você consegue... já rendeu até um aprendizado, porque Sim, eu não sabia dessa passagem nossa. Exato, exato, a gente já teve isso, mas viu que não deu certo, né? Porque aí o governador ele assume lá e começa a endividar, o estado quebra, né? Por que faz sentido o municipal? Porque lá você tem uma isenção de imposto. Por exemplo, eu moro na Flórida, se eu comprar um título de dívida, um projeto da Flórida especificamente, eu não pago imposto. Esse seria o incentivado, então. Isso, exato. Boa. Só para ficar claro, se você está ouvindo, né? Eu fiz incentivado, entre aspas. Deixa eu aproveitar aqui, então, enquanto eu tomo uma água ali. 2 recados, tá, pessoal? Lá no blog sacre.digital, que é o nosso blog onde a gente posta conteúdos ricos toda semana, a gente falou algumas vezes aqui, o Will falou, citou marcação a mercado. Então lá a gente tem um artigo explicando a marcação a mercado. E aqui no Ouviu Investiu também a gente tem um episódio só sobre marcação a mercado que o Rafa Martinelli gravou com a gente. E lá no blog sacre.digital a gente tem um artigo também, inclusive do Juan, explicando um pouquinho mais sobre as bonds nos Estados Unidos. E se até aqui você teve alguma dúvida, quiser deixar pra gente aqui nos comentários, fica à vontade. E também esqueci de falar no início do episódio, tá? Aqui partindo já pro final também desse episódio aqui. Siga a Sacre nas redes sociais, @Sacre Investimentos, no Instagram, no LinkedIn, Facebook, no TikTok, a gente tá por lá também compartilhando conteúdos. Isso aí, boa. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui pro Will, fiquem à vontade também para complementar, Juan, meu diretor aqui, que é o seguinte, o brasileiro, Will, nosso cliente brasileiro, etc. Tá? Então, o que ele encontra na Avenue que ele não encontraria em outra corretora que o atende nesse nível de pessoa física, né? Então, fala um pouquinho da Avenue, né? E o que o investidor brasileiro encontra na plataforma da Avenue em termos assim, de facilidade de produto, etc. Bom, em 2017, o nosso CEO Roberto Lee, que foi o fundador da Clear,
fundou antes a WinTrade também, é um cara que tem uma larga passagem no mercado de capitais nacional, de ter criado algumas ideias inovadoras, alguns projetos inovadores. Ele entendeu que existia uma demanda reprimida ali de investimentos internacionais. Sempre existiu investimento internacional, a gente não inventou a roda na Avenue, não. Tá? Existe uma agência do Banco do Brasil das Américas em Miami desde a década de 70. Não tem nada de inovador nisso, né? Agora, o investimento internacional... Criar essa avenida pro brasileiro, né? A gente só exatamente pavimentou isso de uma forma que fosse mais fácil para qualquer investidor. Se você tinha 5 milhões de dólares, 1 milhão de dólares, você consegue abrir uma conta lá fora, ser atendido e tudo mais. Agora, se você tem 50 mil dólares, você não tinha acesso a isso. Tá. Ou se você tem menos do que isso, você não tinha acesso. Sem contar com a burocracia de documentações, é o eu. Exato. Mesmo para quem tem esse 1 milhão, ainda é super burocrático. O que a Avenue fez é botar tecnologia e transformar esse processo, essa experiência numa coisa mais fluida, rápida, simples, fácil e que seja igual à experiência que ele tem no Brasil. Vou dar um exemplo bem básico e besta às vezes, mas que em termos de cadastro e processo de onboarding faz diferença, né? Numa instituição financeira que você tem que trabalhar com o dado certo na vírgula, né? Nos Estados Unidos, eu não sei porquê, até hoje não aprendi ainda porquê, mas não sei porque cargas d'água, eles colocam mês, dia e ano na sua data, né? Então, eu que nasci no dia 5 de outubro de 83, eu tenho que botar 10 do 5 de 83. Se você fala para um brasileiro colocar sua data de nascimento, ele não vai colocar mês, dia e ano. Vai 5 de 10 de 83. E, consequentemente, vai dar problema no cadastro. Sim. Vai bater o cadastro. Porque ele informou que ele nasceu numa determinada data e no documento mostra outra data para o governo americano. Sim. Então, vê como você tem que... Como é que eu faço isso de uma forma que eu consigo criar um veículo de acesso onde milhares de pessoas vão abrir conta, sem ter que me ligar para saber como é que faz para preencher o negócio, né? Sem ter que papel e tudo, não precisar de alguém do lado ali para... Não, aqui tem que botar a data assim, ó, porque senão vai dar um problema lá. Eu não posso botar Social Security Number. Ninguém sabe o que é Social Security Number. O cara sabe o que é CPF. Né? Então, todo esse tipo de coisa, esses detalhezinhos bobos, de novo, mas quando você fala em varejo, você não está falando de 1 ou 2 clientes. A Avenue hoje estamos chegando a 650 mil clientes. Se tiver 1% de problema na abertura, 1%, a gente está falando de 6 mil pessoas me ligando. Não tem como, a gente não consegue atender. Então você tem que criar uma forma que consiga escalar, que seja fluido, que todo mundo consiga, qualquer pessoa consiga abrir uma conta em 15 minutos. E foi isso que a Avenue conseguiu fazer. Então você consegue abrir uma conta com comprovante de residência do Brasil, com documento do Brasil, não precisa passaporte, não precisa visto, não precisa nada, CNH e o teu comprovante de residência, e você abre uma conta em 15 minutos. E você consegue fazer um Pix do teu banco, do Itaú, da Caixa, do Santander, do que seja, para a Avenue, e da Avenue você aperta um botão e você fez o câmbio. Deu, seu dinheiro já está nos Estados Unidos. Então a gente tem experiência de que assim, em 20 minutos você pode se tornar sócio do Zuckerberg, comprar o site do Facebook. Esteja onde você estiver. Aqui em Maringá, em 20 minutos você se torna sócio do Mark Zuckerberg investindo em ações do Facebook, ou do Jeff Bezos, ou do Elon Musk, o que quer que seja. E isso foi inovador. Então, qualquer um poderia ser sócio desses caras, conquanto que tivesse um valor muito alto, passasse por um processo burocrático e fizesse todo o câmbio e demorava. Isso no varejo não tem como escalar isso. E aí coloca a tecnologia e consegue escalar isso. E aí com isso a gente chega a 650 mil clientes, mais de 2 bilhões de dólares sob custódia em 4 anos. Quer dizer, a gente faz o launch da companhia em 2019 e de lá para cá tem sido uma história de muito trabalho e muita coisa legal. E aí junto a isso a gente teve como sócios investidores o SoftBank no primeiro momento e agora mais recentemente o Itaú comprou 35% de participação na empresa. É um sócio importante, um sócio relevante e que está cada vez mais abrindo portas e integrando com a própria plataforma do Itaú e a gente sendo uma solução de conta internacional para o Itaú. Legal. Então, além de investimentos, tem uma conta bancária junto ali. Exato. Na Future. Assim, hoje... Conta de... eu sei porque eu tenho minha conta lá também, mas você usa até no Brasil o cartão da Avenue. Você pode usar, exato. E é simples sim, tá, pessoal? Eu comprei uma ação frações de uma ação da Amazon. Eu comprei na prática. Isso aí. Ué, inclusive, isso pode ser uma pergunta do próximo episódio que a gente vai gravar aqui com ele, né? Só para não misturar os assuntos. Sim. Mas essa tecnologia também me chama a atenção, né? Da fração de ações, né? Exato. Então, assim, essa ideia de ser fluido realmente. Então, a gente tem, obviamente, tem um chat de atendimento todo ele em português, esse é um diferencial.
Você pode abrir uma conta numa... São brasileiros mesmo ou não? Já contando, abrindo o segredo, assim, né? Todos brasileiros? O pessoal que atende lá no chat, no suporte, tudo brasileiro. Sim, grande parte dos atendimentos. Não é o Google não, então, traduzindo. Não, Nem o chat GPT. Não. exato. A gente tem alguns gringos na empresa, mas eu diria que são bem minoria mesmo. Grande parte é de brasileiros. Eu resido em Miami, a gente tem um time em Miami, tem um escritório também, assim, nosso headquarter, nossa principal operação é São Paulo e Miami, são os dois. A gente tem operação de captação de recursos aqui no Brasil, né, para você conseguir captar, fazer parte do sistema de pagamento nacional. E isso até é importante dizer, porque a gente aí é regulado pelo Banco Central e a gente tem uma DTVM no Brasil, então CVM e Banco Central do Brasil nos regulam, né? Se a gente fizer qualquer irregularidade, esses caras que protegem todos os investidores nacionais também vão proteger vocês. Sim. E lá nos Estados Unidos a gente também é regulado pela SEC e pela FINRA. Então a gente tem duas estruturas para botar isso. São órgãos semelhantes ao Banco Central. Isso, exatamente. Então a gente tem duas estruturas, uma em São Paulo e outra em Miami, para botar tudo isso de pé e transformar isso de uma forma rápida, fácil e fluida e totalmente regulada em mercados que a gente conhece, né? Não são paraísos fiscais ou coisa do gênero, que muitas vezes uma forma de investimento internacional que alguns agentes usam é através disso, não tem problema nenhum, só que às vezes a regulação e a proteção para o pequeno investidor pode ser um pouco diferente do que a regulação dos Estados Unidos, né? Então a gente está lá, a gente é um broker-dealer licenciado, enfim, que faz parte do sistema financeiro americano. Legal. E aí, em termos, desculpa te falar, te cortar, mas assim, em termos de produtos, a gente começou sendo uma casa essencialmente só de produtos listados. Tá. E aí, são 8 mil, né? São ETFs de renda fixa, são REITs, que são fundos imobiliários, são ações ADRs, então você tem muita coisa. Quando a gente foi avançando, a gente adicionou fundos de investimento, né? Então você tem fundos de renda fixa do mundo inteiro também, das principais gestoras. A gente tem os bonds, que são investimentos em renda fixa, e a gente também tem uma conta, e a gente fala muito em vida financeira global, né? Não é só investir, é ter uma vida financeira global. Então você tem um cartão de débito hoje, e cara, tem muito trabalho pela frente para melhorar e expandir essas fronteiras de vida financeira global. Legal. A pergunta O nicho, né, do cartão passa em mais, né, de 150 países, né, Will? Isso, já foi usado mais... Então, mais de 150 países, o cartão de débito funciona mesmo. você deixa apenas o seu saldo em dólar, né, e aí ele converte ele para a moeda local do país que esteja, né, então, não obrigatoriamente você, cliente, precisa estar nos Estados Unidos, né? Exato. Então, você pode estar na Europa, Ásia, assim, país que seja. Ou usando o seu recurso em dólar. Exatamente. A tecnologia ele já faz essa conversão. Que é burocrático também, né? Fazer câmbio, de certa forma... Vou pegar assim, o brasileiro médio que está fazendo seus investimentos, né? Poxa, falar para ele, tem que fazer um câmbio. Ele, como? O que é isso, né? Então, você... remete sempre aquela ideia de casa de câmbio, né? Vou pegar, vou trocar o papel lá, o que eu faço depois, né? Tiramos a ideia do dinheiro físico, né? Então, facilitando muito mais ainda para o investidor, né, ter uma vida financeira global utilizando E a vantagem do IOF, né? Porque Exato. quando você faz uma remessa, tem duas formas de fazer remessa na Ever. Para investimentos ou para consumo mesmo, para conta bank. Sim. Para investimentos, atualmente, o IOF, até que mude, né? Mas atualmente, em março de 2023... Esse disclaimer é importante. O IOF é de 0,38 para investimentos. E para você consumir, gastar na Disney, é 1,1. O IOF de cartão de crédito é 6,38. Nossa, então, assim, considerável. A gente brinca que a gente tem um cashback já de 5% automático, né? Porque em vez de você gastar 6,38 de IOF no teu cartão de crédito, você vai gastar 1,1. Você faz o envio, a remessa, né, dos recursos, que fala pro Banco Central. Tô mandando para gastar, 1,1. Ou não, eventualmente é o seguinte, cara, nem sei, talvez um dia eu vou viajar lá, mas por hora eu quero investir só. Legal, você paga 0,38. Investe. Compra tua ação, ganha teu dividendo, investe no fundo, sei lá. Tô pensando em viajar. Vou vender um pouco dos meus recursos, eu tenho dólar, vou vender aqui, sei lá, $5 mil e vou deixar aqui para eu gastar. Joga para conta bank, você realizou o propósito de investir. O Banco Central nos pergunta, como Avenue, para que esse cara mandou dinheiro? Você tem que informar lá, se é para investir ou se é para gastar. Se é para investir, 0,38. Você realizou seu investimento, ok, dinheiro é seu, dólar é seu, você pode fazer o que você quiser. Então,
quero gastar na Disney. Legal, só transferir da conta de investimento para a conta bank, você vai gastar na Disney. E nesse momento já tem a conversão do novo IOF, ou não? Não, você já fez uma vez o IOF, você pagou uma vez. Legal. O IOF só paga uma vez quando você manda o dinheiro para fora. Então, olha, é um processo educativo, né? Invista, ganha dinheiro, depois gasta, né? Exatamente. Exatamente. Porque você tem essa diferença, né? É 6% de diferença, gente. Coisa pra caramba, né? Tem muita coisa. Cartão de Só na entrada já é caro, exato. Ela vai viajar, já é uma dica aí, vai fazendo seu médio ali no dólar, né? Vai mandando um pouquinho de dólar mês a mês ali, Investiu médio no dólar. E depois pega. Exatamente. no débito. E acho que esse é o principal ponto, né? A gente falar que não é complexo. Porque, vamos lá, se a gente... Começo da nossa conversa, a gente falou de educação, alocação e tu complementou com a proteção. Então, se a gente já falar de investimento, falar de investimentos já é um desafio, já é um grande paradigma. Aí falar de... que é exatamente o que o podcast tem de propósito aqui, né? Levar esse conhecimento, levar essa discussão aí. Falar de investimento internacional eleva a dificuldade de... Ixi, como é que, né? Como é que... O que eu aperto primeiro, né? Que o botão que eu aperto primeiro. Então é importante deixar claro que é fácil, é rápido, mas não por isso não é seguro, não é sólido. Exato. Então tem parceiros de grande força, a própria Avenue e parceiros que, enfim, são sócios importantes aí do negócio. Exato. É isso, diretor. Chegamos ao fim. Recados finais. Bom, se você teve algum tipo de dúvida no decorrer aqui do nosso bate-papo, pode deixar aqui no YouTube, né? Se estiver assistindo nos comentários, que a gente te responde com certeza, ou manda direto pelas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Acesse também o blog sacre.digital, que é lá que a gente posta os conteúdos mais densos, mais ricos que a gente produz aqui. Com certeza esse podcast vai virar um artigo também lá no nosso blog. Todos esses links complementares estão aí enfim, independente se você estiver no streaming ou aqui no YouTube. Tô falando aqui no YouTube porque eu acabei de olhar pra câmera, né? Então, você tem que vir pro YouTube, se inscrever no canal e acompanhar a gente aqui que, enfim, vai ter muito mais conteúdo. E como o Ângelo já, antes de passar a palavra pro Will finalizar, já comentou, a gente falou de marcação a mercado, a gente falou de outros conceitos que a gente já abordamos, né? Recentemente a legislação mudou aqui no Brasil, né? Então, a gente já falou de vários pontos importantes que você pode ter acesso aí na nossa playlist. Will, então fica à vontade para passar os canais aí da Avenue. Não, agradeço demais a oportunidade, quem está nos assistindo também. Convido vocês a se tornarem nossos clientes. Nos sigam nas redes sociais, a gente tem Twitter, Instagram, LinkedIn, eu estou em todas, a Avenue está em todas também, que é uma forma da gente estar próximo hoje em dia, a gente usa bastante, né? Tu falou, o William é estrategista-chefe, eu brinco, quem tem chefe é índio, meu trabalho é ajudar o brasileiro a investir no exterior, a desmistificar, a realmente criar essa ideia e esses conceitos para que você se sinta confortável a ter essa vida financeira global. Então convido vocês a me seguirem, @WillCastroAlves nas redes sociais. Também, só não tô no TikTok ainda, tô pensando, tô treinando minhas danças pra... Tá ensaiando. Joia. Beleza. Juan, Will, Ângelo, obrigado aí pela presença, pelo tempo. E, pô, vamos dar aquela moral pro Will aqui. O cara veio de Miami gravar o podcast aqui com a gente. Então, poxa, deixa o like, siga o canal e estamos à disposição para qualquer dúvidas. Algum recado final, Juan? Bom, de fato... Só finalizando aqui, agradeço a todos que ouviram até o momento. E para se tornar cliente, basta apenas chamar a gente, né? A gente com certeza vai falar com vocês, explicar muito mais sobre o mercado, de forma muito mais simples, como o Will explicou aqui para vocês. Então, venham ser nossos clientes. É isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado.